Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, também do canal Internacionalismo. Estamos começando o Conexão América Latina dessa terça-feira, para a gente falar principalmente sobre as eleições no Peru, que estão extremamente tensas aí, né? Foram realizadas no domingo e os resultados oficiais ainda não saíram, né? E por causa disso daí, né? Já uma eleição extremamente polarizada, existe muitas acusações aí de fraude. Vamos falar bastante sobre isso com a nossa companheira Kathleen Van Betum, que é holandesa e viveu no Peru durante muito tempo, ela é especialista aí na situação política do país. Queria convidar todo mundo que está assistindo já a curtir o nosso vídeo aqui na Causa Operária TV, a comentar no nosso chat ao vivo para a gente trocar uma ideia aqui e ler os comentários, né, interagir com o nosso público. Também se inscrever, logicamente, né, no canal da Causa Operária TV para a gente chegar a 100 mil inscritos e impulsionar aí o crescimento da imprensa aí revolucionária no YouTube. E também, logicamente, a compartilhar, né, o nosso programa aí nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, e-mail, nos seus grupos, nas suas páginas, nas mensagens aí para os seus amigos e se tornar membro também da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês. Isso daí contribui muito aí financeiramente com o nosso canal para a gente expandir, né, e logicamente manter o nosso canal no ar. É apenas R$ 7,99, você pode se tornar membro aí para contribuir com a imprensa do Partido da Causa Operária. Queria convidar também todo mundo a se inscrever no canal Internacionalismo, que é o canal que abriga aí os programas de política internacional da Causa Operária TV, como é o caso do podcast O Mundo em Uma Hora, que tratou, inclusive ontem, né, sobre as eleições no Peru. Também é o caso do próprio Conexão América Latina e também do Correspondente Internacional. Então vocês podem acessar aí no YouTube, na caixa de pesquisa podem digitar Internacionalismo e filtrar por canais que vai aparecer ali o canal Internacionalismo, ou no próprio canal da Causa Operária TV tem ali a opção canais, vocês vão achar também o canal Internacionalismo para se inscreverem e acompanharem, porque depois que o programa vai ao ar na Causa Operária TV, ele não é postado aqui no canal, ele é postado no canal do Internacionalismo. Lá vocês podem assistir o programa de novo, ou quem não assistiu pode assistir lá. Além disso, a gente tem vlogs especiais aí toda semana, né, abordando a situação internacional. Temos vários vlogueiros aí, o companheiro Cláudio Martini, direto da Catalunha, a companheira Adriana Machado, de Nova York. Temos também o companheiro César Chenhou, o companheiro Thiago Assad, eu mesmo. Lá também no canal Internacionalismo são postadas as colunas da companheira Márcia Chueri, direto de Havana, em Cuba, né? E a gente vai postar ainda mais vlogs aí analisando a situação internacional, então se inscreva no canal Internacionalismo. Bom, vamos começar então falando a respeito das eleições peruanas. No último domingo, né, foi realizado o segundo turno nas eleições. Eleições extremamente polarizadas entre o candidato da esquerda, o Pedro Castillo, e a candidata da extrema-direita, Keiko Fujimori, filha do ditador Alberto Fujimori. A gente falou bastante sobre isso aqui 2 semanas atrás, justamente com a Kathleen, né? A gente bateu um papo aí para explicar como que estava a situação eleitoral e agora, né, finalmente ocorreu o segundo turno nas eleições. As últimas apurações do Escritório Nacional dos Processos Eleitorais do Peru dão conta de que o Pedro Castillo conquistou 50,3% dos votos e a Keiko Fujimori 49,7% dos votos. Essa contagem aí, ela até agora é de 99% dos votos no Peru, mas a maior parte dos votos no exterior ainda não foi contabilizada. Então a situação está muito tensa,
né, um empate técnico e por causa dessa margem mínima aí de vantagem do Pedro Castilho, faltando 1% dos votos no Peru e faltando os votos no exterior, né, a Keiko Fujimori pode acabar virando aí, mas uma coisa é certa. A Keiko Fujimori, ela acusou fraude, né, dizendo já que as eleições foram fraudadas, levando em consideração que o Pedro Castilho teria vencido as eleições. Uma coisa que a gente pode falar é que a Keiko Fujimori está certa, as eleições foram fraudadas, mas não para que o Pedro Castilho ganhasse, e sim para que ela própria ganhasse, porque a gente já falou com a Kathleen aqui, e já queria que ela começasse comentando a respeito disso. O Pedro Castilho estava bem na frente da Keiko Fujimori no início do segundo turno, né? E aí houve uma intensa campanha na imprensa burguesa contra o Pedro Castilho para justificar, né, que a opinião pública estaria virando aí em favor da Keiko Fujimori e chegando aí no final das eleições com empate técnico, né? Boa tarde, Kathleen. Queria ouvir as suas primeiras impressões aí a respeito desse resultado eleitoral no Peru. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui de novo. Primeiramente, gostaria de falar de novo. Eu não sou especialista, né, na situação política. Quando eu morei lá, eu não acompanhava também a política, mas agora estou, na verdade, acompanhando melhor, né, e ligando alguns pontos que sim, sempre me chamaram a atenção, e posso dizer que sim, conheço a cultura, né, a sociedade bastante bem. E realmente a situação está muito tensa, isso realmente eu nunca vi, nunca senti no Peru. E alguns detalhes, né, sobre a votação. No domingo parece que ocorreu com relativa tranquilidade. Agora dizem que estão faltando os votos, principalmente dos Estados Unidos, onde, como em vários países no exterior, a Keiko ganharia, né? E surge a pergunta, né, por que teriam que demorar tanto, teria que demorar tanto a contagem dos votos do exterior, né? Eles não poderiam contar lá e mandar os resultados, e então parece que cria mais um espaço para uma possível fraude, né? E de fato ontem à noite a Keiko saiu, né, para fazer um pronunciamento, alegando, né, falando bonito, né? Parece que ela recebeu alguns treinamentos para se apresentar melhor, né, para o público. E já dizendo, né, com o Pedro Castillo estando na frente, que teria tido fraude em base em 2 vídeos que foram publicados, né, onde representantes do Partido Peru Livre, do Pedro Castillo, estariam manipulando, né, os votos. No entanto, já no domingo surgiram múltiplas imagens, filmagens de parte de representantes do Partido Peru Livre, de personeiros, né, que são as pessoas que controlam a votação, que monitoreiam, e falavam que em diversos lugares não estavam conseguindo fazer seu trabalho. E assim, várias coisas que aconteceram no domingo, mas também falando em fraude, de fato, né, haveria de começar pela parte da campanha, que realmente foi bem parcial. Os meios de comunicação no Peru realmente dava muito mais espaço a Keiko Fujimori. Até na última semana,
deram amplo espaço para ela falar em vários programas, mostraram imagens da campanha de fechamento dela, muito mais que da campanha do Pedro Castilho. E eu já falava, né, eu tinha a impressão se o procedimento todo, se tivesse tido lugar assim, por exemplo, na Venezuela, eu acredito que muitos órgãos internacionais, né, já teriam falado que as eleições não eram válidas. E falando na Venezuela, hoje eu também ouvi que os peruanos na Venezuela não conseguiram votar já para o primeiro turno, pelo fato de o governo do Peru não conseguiram fechar um acordo sobre a votação pelos peruanos na Venezuela. Então, simplesmente acabaram não votando, como o governo do Peru não reconhece o governo do Maduro, né? Eles reconhecem o Guaidó até hoje, e os peruanos, que seriam uns 20 mil, então são bastantes votos, né? Acabaram não votando na Venezuela, que é um fator, né? E agora, chamou minha atenção que já aqui vários canais, né, independentes da esquerda, já na madrugada de ontem, de segunda, já estavam comemorando, porque depois do resultado de boca de urna, que foi anunciado no domingo à noite, aí a Keiko estava com uma pequena vantagem e tudo parece que me dá a impressão que já estava preparado, né? Porque dizem que a pesquisadora, né, que anunciou esse resultado, teria sido pago justamente pelos principais meios de comunicação, né? Então aí eles poderiam ter anunciado essa pequena vantagem da Keiko para que depois, se o resultado final fosse assim, né, não seria uma surpresa. Depois, durante a madrugada, parece que o Pedro então passou e já estavam comemorando com ainda uma ampla, uma boa porcentagem ainda não contada, né? Eu falei, eu acho que é cedo para anunciar ou para comemorar qualquer resultado, né? E agora já estamos vendo, estão enrolando. Eu também percebi nos meios internacionais, né? O mercado já está falando da Keiko Fujimori, né? Que é a candidata mais amigável, né? Para o mercado. E hoje li isso na Reuters, né? Que falaram isso e coisa que pode até pode ser realidade, né? Se ganhar o Pedro Castillo, o Congresso teria maioria do partido da Keiko, né? Da Força Popular. Então, com essa maioria hostil, né? No Congresso, de qualquer forma, vai ser muito difícil para o Pedro Castillo realmente fazer, né? O que ele se propõe. E então os ataques já estão começando, né? Se finalmente o resultado for positivo para o Pedro Castillo, já podemos esperar ataques. E a pergunta é se até que ponto, né, ele vai conseguir realizar suas propostas, que incluem uma mudança na Constituição, né? Como estão fazendo no Chile, o partido do Pedro Castillo propõe isso com o objetivo de ampliar os direitos para a população, né? Mas durante a campanha, o partido da Keiko Fujimori, né? E os meios já estavam começando o discurso de que mexer na Constituição já seria antidemocrático, que com certeza aí o Pedro Castillo criaria uma forma para ele ficar no poder, então seria um perigo. E aumentando assim o medo na população, né?
que explica por que 50% ainda votou na Fujimori, né? Que muitos se perguntam se realmente é 50-50. As imagens que temos visto, né, das campanhas do Pedro Castillo na rua poderiam indicar que, na verdade, a vitória seria maior, considerando também que provavelmente muitas pessoas, por causa da pandemia, não saíram, né, e ficaram em casa. Mas a campanha de medo imposta, né, organizada pela direita, toda unida, defendendo seus interesses, foi muito forte. A vez passada eu esqueci de falar, mas logo depois do primeiro turno, apareceram em Lima uns painéis enormes contra o comunismo, dizendo o socialismo leva ao comunismo, o comunismo leva à pobreza, pensa no seu futuro. E não estava muito claro quem teria financiado isso. Falaram que poderia ter sido um outro candidato de direita, né? Finalmente parece que foi o partido da Keiko Fujimori mesmo, ou empresas, mas estão lá esses painéis, realmente, e parece que vão ficar, e isso vai continuar. Podemos esperar ataques similares, né? Também esse candidato de direita, de extrema direita, na verdade, o López Aliaga, que durante o primeiro turno, né, já foi chamado de Bolsonaro peruano, que não passou, né? Tinha esse temor também. Mas ele continuou fazendo campanha, finalmente, para a Keiko, até ameaçando de morte o Pedro Castillo. Em um ato, ele falou morte ao comunismo, morte ao Pedro Castillo. E coisa que não foi divulgado, logicamente, pelos meios, né? Saiu nas redes sociais, e os meios só divulgavam imagens positivas, né, da Keiko Fujimori, não lembrando do passado, olhando para o futuro. E agora vamos ver, mas tem que vamos ficar de olho. Uhum. E ainda tudo pode acontecer. Você falou sobre as propostas do Pedro Castillo, né, a respeito de uma constituinte, mas eu não sei se no final da campanha ele acabou meio que tentando, talvez na esperança de ganhar votos de um eleitorado mais conservador, mais à direita. Tive a impressão de que ele tenha voltado assim atrás um pouco nesse discurso. A gente tem um vídeo aí de uma declaração que ele deu, eu acho que foi no sábado ou foi na sexta-feira, né, antes da eleição, com um discurso mais apaziguador, né? Vamos ver esse discurso e a gente pode analisar. Que voy a demostrar a mi patria toda mi experiencia como maestro, como campesino, como rondero, como hijo, como hermano, como padre, respetando a las organizaciones de mi patria, respetando a las instituciones, respetando esta Constitución a la cual nos está llevando a este escenario político, este escenario democrático. Y llamo desde acá a la unidad más amplia de este pueblo que necesita justicia, que necesita igualdad de oportunidades. Llamo a todo el pueblo peruano para que dejemos a un lado, quién sabe, algunas diferencias. Han habido zancadillas, han habido otras cosas,
pero es parte de la vida democrática, es parte de la lucha política. Miles de compatriotas que hoy en día están en agonía en los hospitales por diferentes motivos, clamando salud, clamando educación, clamando justicia, clamando presupuestos, clamando trabajo, clamando empleo. El pueblo hoy en día necesita de sus líderes, necesita de la clase política cómo llevar un pan a la boca. Y quisiera dirigirme a todos y cada uno de ustedes, queridos compatriotas, que nos ayuden a rescatar el país, que nos ayuden a pensar en el Perú y que el 6 de junio, tan solo en un minuto, en un momento, pensemos en escribir la nueva historia de esta patria. Pensemos en el Perú primero. Nesse discurso, né, ele falou em respeitar as instituições, né, que ele vai respeitar as instituições e respeitar a Constituição, né, sendo que ele estava propondo, né, como você falou, Kathleen, uma constituinte e tudo, eleição até mesmo do Poder Judiciário, né, e ele falou de deixar as diferenças de lado. Então tive a impressão que ele tentou fazer um discurso mais conciliador aí, né, e tinha uns analistas comparando ele com o Ollanta Humala, né, que foi o último presidente de esquerda que o Peru teve, né, cerca de 10 anos atrás, né, o Ollanta Humala nas eleições, ele também, para conseguir, tentando, né, ganhar também um eleitorado um pouco mais à direita, uma tática comum, né, da esquerda pequeno-burguesa no Brasil também é assim, de no final ali tentar fazer um discurso mais conciliador para tentar ganhar os votos ali das pessoas que seriam indecisas, que são mais de direita e estão indecisas ali, e aí ele fez esse discurso aí mais conciliador. Agora você falou que mesmo se o Pedro Castillo vencer as eleições, ele vai ter diante de si um Congresso dominado completamente, praticamente, pela oposição, né? O que ficaria inclusive complicado de ele governar conforme o programa político que ele tinha apresentado e que as amplas massas peruanas estavam apoiando, né? De constituinte, de eleição de juízes, de mais reformas para o povo, tudo. Se ele respeitar, se ele for eleito, né, ele respeitar as instituições e a Constituição, as instituições, elas dominadas aí pela direita, vão acabar impedindo que ele faça, né, todas essas reformas, que nem você falou, né? Seria muito complicado de ele governar diante de um Congresso das instituições dominadas pela direita, né? Na verdade, ganha quem ganhar. Eu não espero grandes mudanças no curto prazo. Mas, e é verdade, ele tem moderado seu discurso ao longo da campanha, mas eu acho que principalmente como resposta ao discurso da direita, que vinha dizendo que ele era da extrema esquerda. Eles falaram isso até o final. Jornalistas, né, intelectuais na TV falando que cuidado, que é um perigo, que ele seria da direita violenta, né, que governaria para ficar no poder. Então, e acho que no Peru é importante tirar esse medo das pessoas, porque isso foi instalado durante todas essas décadas. Então, o fato de ele já
pelo menos ter ganhado uns 50%, eu acho até um sinal positivo, quer dizer que pelo menos a metade da população quer uma mudança e acredita que é possível, e então convencer as pessoas de que esquerda, né, ou pedir direitos não é sinônimo de terrorismo, que não é perigoso e que deveria ser possível. Então, como alguém falou, se a política se fosse uma tábua de xadrez, né, mudar uma peça já poderia ser um começo. E por outro lado, muitos falaram que o Pedro Castillo, dentro do programa, não defendia, por exemplo, os direitos da mulher, que ele não queria mexer com o aborto, né? Que no Peru o aborto nem é permitido em caso de estupro, nem é permitido para menores de idade. No Equador foi liberado, né? Acho que agora nesses casos, mas no Peru é criminalizado em todos esses casos. Está tendo um debate agora sobre o aborto terapêutico, né? Que seria quando a vida da mulher está em perigo, por exemplo. E a questão de gênero, né? Que lá se fala muito, direitos iguais, né? Para homens e mulheres, e a questão dos homossexuais, né, LGBT, e ele seria muito conservador nesses assuntos. Agora, semana passada, parece que ele se dirigiu, sim, a um grupo de LGBT, né, então, querendo dizer que pode ter diálogo, talvez não imediatamente, mas, por exemplo, se ganhar a Keiko Fujimori, isso vai ser, não vai estar no programa, né? Ela é conservadora raiz nesse sentido. Pode dizer que não, ela é bem fala bonito, né? Sendo mulher, com certeza eles fariam demagogia com o fato dela ser a primeira presidenta mulher do Peru. Mas eu acredito que com o Pedro Castillo e o partido, né, Peru Livre, haveria possibilidades de diálogo sobre esses assuntos de direitos, né, mais para frente, e desejar tudo de uma vez só. E se ele se representasse como um revolucionário, não iria adiantar. Então, nesse sentido, claro, nesse sentido, não podemos esperar muito, né? Mas uma possibilidade, uma abertura, eu acho que já seria positivo. E agora, eu estava lá em 2011, quando os dois candidatos finais foram a Keiko Fujimori contra o Ollanta. Aí dizem que também foi bem apertado. E já foi assim várias vezes. A Keiko vem participando, vem concorrendo faz anos. Não é novidade, só que nas outras ocasiões, o outro candidato era também de direita ou mais ou menos de direita. E o Ollanta então se apresentou como mais nacionalista, mais de esquerda, e não acabou sendo. Mas nesses casos, como quando foi contra o PPK, né, em 2016, a escolha não era tão difícil, né, para a maioria. E então a situação agora é bastante nova, né? Então o Pedro Castillo, ele é mesmo, né, um político moderado, não é radical, né? Ele é mesmo, a política dele é mais conciliadora mesmo, né? Agora, é interessante que você tenha falado que os 50% pelo menos da população, veja, a imprensa toda, né, a burguesia inteira, em uma campanha de que ele seria um radical de extrema esquerda,
E ele mesmo não sendo e mostrando, né, em várias ocasiões que ele não é um radical, a população, né, votou, pelo menos em 50% do eleitorado votou nele, nesse que é pintado como um radical, né, o que mostra que a população está radicalizada, né, os trabalhadores, as massas populares peruanas estão radicalizadas, né, isso daí foi evidente aí com o levante popular que aconteceu no ano passado, né, após a queda do Martim Vizcarra, e com a própria campanha eleitoral de rua aí, né, do Pedro Castilho, muitas pessoas nas ruas defendendo o Pedro Castilho, defendendo aquilo que eles acham que o Pedro Castilho faria, que é uma política mais popular e tudo mais, né, e essa daí é a tendência mesmo na América Latina. Aqui no Brasil, no dia 29 de maio, a gente viu uma explosão popular, agora vai ter um novo ato, né, atos em várias cidades no dia 19 de junho, né, e a tendência no continente inteiro é a essa radicalização popular, e as eleições peruanas, elas meio que são um prelúdio aí para as eleições no Brasil, por exemplo, né, com o Lula contra o Bolsonaro e uma polarização política muito grande. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está comentando. Carlos Adustos, sou eu, que envia um super sticker, muito obrigado pela contribuição, sou eu. Adriano Teixeira está sempre aqui com a gente, reflexão sempre. Bruno ES, o Lino Alves também está sempre aqui. Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York. O Compa 29 também. Desta vez eu consigo, que também envia aqui um super sticker, valeu. Desta vez eu consigo. E o Jorge Costa, que comenta: dentro do capitalismo não há e nunca houve saída para a classe trabalhadora. Muito obrigado aí ao pessoal que está comentando com a gente. Bom, Kathleen, você gostaria de fazer algum comentário final aí na sua participação? Estou tentando lembrar. Não, mas é pela primeira vez que estou... Sim, essa radicalização é triste, né? Mas o lado positivo é que está abrindo um espaço também para um diálogo, né? Um debate, que antes eu acho que não tinha. O continente está se conectando, você vê nos canais pessoas do Peru, né, se conectando com pessoas da Venezuela, da Argentina. Isso é super importante. Ao mesmo tempo, né, você vê que no Peru existe muita desinformação promovida pelos meios, né, falando que a Bolívia foi um fracasso com Evo Morales. Então, mas as pessoas estão se informando. Há um detalhe, sim, falando na campanha, né? Teve incidentes na semana passada de empresas intimidando os trabalhadores, né? Dizendo que se não ganhar tal candidata, né? Que já sabemos quem, a empresa vai quebrar, né? Vou ter que demitir trabalhadores. Então, não fala circular um vídeo dizendo que isso é crime, né? Que o voto é livre, o voto é secreto e que todo mundo é livre de escolher. Mas como no Peru o voto é obrigatório, né? E é impresso, então seria possível, né, uma empresa exigir a cópia do voto do trabalhador, né? Mas teve esses casos, né, palestras nas empresas, ou simplesmente nas conversas, né? E eu sei de pessoas que sim, que falaram que votaram na Keiko, né, por medo de perder o trabalho. Então, aí é até compreensível, né? Mas é também um sinal do individualismo, que as pessoas pensam mais na sua própria situação e não pensam tanto
no futuro do país. Aqui eu estou vendo, Kathleen, uma atualização que o Pedro Castilho, a última que eu tinha visto no Eu País, é que o Pedro Castilho estava por volta de 100 mil votos à frente aí da Keiko Fujimori, e agora ele está com 73 mil votos à frente, deu uma diminuída, mas de qualquer temos aí no exterior, né, uma vantagem grande para Keiko Fujimori, né? Mas por outro lado, em outras regiões do Peru que ainda vão ser apuradas, né? Como é o caso de Cusco, aparentemente o Pedro Castilho teria aí vantagem. Então a gente precisa bom, tem a Ipsos, né, que ela fez se fala no Peru e em vários países da América Latina, conteo rápido, né, conseguiu aí chegar ao seguinte balanço de que o Pedro Castilho teria vencido com 50,2% dos votos e a Keiko Fujimori teria perdido com 49,8% dos votos, uma diferença aí de 0,2%, né? Mas ainda precisamos ver aí, porque ainda não terminou a contagem, as apurações oficiais, né? Possivelmente hoje já termine essas apurações e a gente vai ter um vencedor, apesar de que, do jeito que tá as coisas, né, a Keiko Fujimori falando que houve fraude e se ela virar, fraude vai ser comprovada, né, pro lado dela, ainda temos aí muita coisa, na verdade, para ver acontecer aí no Peru hoje e também ao longo da semana. Mas queria agradecer você, Kathleen, pela sua participação. É sempre bom aqui ter informações, esclarecimentos aí e também análise dos nossos companheiros que acompanham, né, a política aí dos diferentes países aqui na América Latina. Muito obrigado pela sua participação, Kathleen. De nada, e até a próxima aí. A luta continua, né? Ganha Isso mesmo. Quem ganhar. Valeu. Obrigado. Mais companheiros aqui comentando no chat, o Alexandre Alves, o R. Locatelli Digital também, Jesus Era Humano, Mota 1914, estão aqui comentando com a gente. Vamos ver agora uma rápida entrevista também que o Brasil de Fato fez ali na Colômbia com duas defensoras dos direitos humanos denunciando, né, os abusos sexuais aí, as torturas da polícia colombiana contra os manifestantes que desde o dia 28 de abril não saem das ruas também, né, se manifestando aí em uma insurreição popular como a gente está vendo acontecer no resto do continente. Vamos ver. Bueno, desde la experiencia que hemos recabado hasta ahora en los testimonios de la misión, hemos podido recabar muchas denuncias de violencia sexual y política hacia las mujeres y disidencias sexuales acá en Colombia. Las denuncias principalmente constan de detenciones arbitrarias, seguidas de tortura, de manoseo, de violencia física, verbal, psicológica, de abuso sexual, pero en términos generales, en su mayoría, no llegan a veces a llevar a las mujeres, a las víctimas, a un URI, que son estas unidades donde las mantienen detenidas y torturadas y donde se ejerce la violación sexual, sino que algunas directamente las abusan en la misma vía pública. O sea, en términos generales, la mayoría de los casos de violencia sexual son en la vía pública, por parte de las fuerzas de seguridad, principalmente el ESMAD, la Policía Nacional. De hecho, son las mujeres las que toman ese rol de organizar en todas las unidades de resistencia. Hemos podido visualizar que son las mujeres las que están organizando desde la olla popular en los lugares, organizando las actividades culturales. Hemos visto la presencia de muchas profesoras. Por otro lado, el rol que también las madres de los chicos de primera línea están jugando un rol fundamental en cuanto a la contención de los chicos y también del cuidado de los chicos cuando son
reprimidos. Hay muchísimas chicas jóvenes que forman parte de la primera línea de defensa y por otro lado también quienes son, muchas mujeres jóvenes son las voceras de todas estas cuestiones que mencionaba mi compañera recién. Realmente tenemos muchas expectativas de que el informe sea una herramienta de visualización y de denuncia a nivel internacional. Creemos que va a ser posible porque, bueno, estamos en contacto con organizaciones de distintos países, o sea, hay mucha solidaridad de los pueblos y de las organizaciones populares en todo el continente, entonces también eso es una espalda para el informe que nosotros vamos a poder elaborar. Y bueno, ya han llegado incluso mensajes, invitaciones de la ONU a la delegación para poder reunirse, para poder tener acceso al material que vayamos recabando. Así que bueno, ya eso es un primer paso, sin tener todavía el informe terminado, ya eso es un buen antecedente para el momento que esté listo. Bom, vamos ver também a coluna da nossa companheira Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca que vive nos Estados Unidos, imigrante indocumentada, que traz pra gente mais um episódio aí de Crônicas de uma Inquilina. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Agosto. ¿Qué queda después? ¿Qué queda después del flagelo, del estigma, de la desolación, del grito ahogado, de la frustración? ¿Qué queda después de la barbarie, de la atrocidad, de la última gota de rocío, de la desilusión, del último abrazo, de la última sonrisa, de la despedida, de la última lágrima? Después del vacío, ¿qué queda después del vacío? De la aversión, de la deshonra, del horror. ¿Qué queda después de la barbarie, del arrepentimiento, de la traición, de la perfidia, de la ira, del rencor, de la desconfianza? ¿Qué queda después del abuso, de la violación, de la tortura, de la congoja, de la desgracia, de la humillación? Nada. No queda nada. Queda la esperanza. Y esto nos lo han demostrado los pueblos milenarios del mundo. Esos pueblos en resistencia, después de tanta humillación, de tanto golpe, de tanta deshonra, de tanta sangre, queda la esperanza, queda la resistencia y queda siempre, siempre la primavera. Les saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Cuídense mucho y hasta la próxima. Agora vamos ver a coluna da nossa outra companheira, Márcia Chueri, correspondente em Havana, Cuba. Vamos lá. Olá, eu sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Hoje é 8 de junho de 2021. Vou começar com informações sobre a pandemia. Continuamos na terceira onda que começou no início do ano. Apesar de todos os esforços, os números ainda não começaram a baixar. A média de casos diários em maio foi um pouco superior a 1.000 e junho está indo pelo mesmo caminho. Cerca de metade dos casos pertencem à província de Havana. Isso não significa um desastre sanitário nem nada assim, mas exige um grande esforço dos serviços de saúde e da economia do país. E nisso também incide o bloqueio que tenta impedir a importação de artigos e insumos de saúde, como seringas, máscaras, peças e equipamentos, matérias-primas e remédios. Os índices relativos da Covid-19 em Cuba, quando comparados aos mundiais e da região das Américas, continuam sendo baixos.
Mesmo assim, impedem a reabertura da economia e do turismo. Mas há duas boas notícias. Os resultados da fase 3 de ensaios clínicos e do estudo de intervenção de Soberana 2 foram ótimos e ela está prestes a deixar de ser candidata para tornar-se oficialmente vacina. A outra é que, somando-se às várias ações, já foram vacinadas mais de 1.200.000 pessoas, o que corresponde a cerca de 10% da população. E como a Abdala tem prazos mais curtos entre as doses, o Ministério de Saúde, junto com a Comissão Temporária contra a Pandemia, decidiu vacinar com ela toda a população da capital. Isso é uma mudança do plano inicial, que propunha vacinar metade da população com Soberana 2 e metade com Abdala. A ideia era poder comparar os resultados, o que seria muito interessante para a análise dos produtos. Com essa decisão, a expectativa no momento é que os números comecem a baixar num prazo de 10 a 15 dias. Outra boa notícia é que vão iniciar um estudo com outro candidato vacunal para imunização dos menores. O primeiro grupo será entre 12 e 18 anos, depois será a vez dos pequenos. O plano de vacinação nacional prevê que toda a população do país esteja imunizada em meados do segundo semestre. Cuba poderá ser o primeiro país do mundo a vacinar 100% da população. Vitória da ciência e da política de soberania científica e tecnológica da Revolução. Domingo passado, 6 de junho, fez 60 anos da criação do Ministério do Interior, responsável pela segurança interna do país. Esse ministério foi criado a partir dos serviços de inteligência e de segurança das forças rebeldes. Durante a Guerra Revolucionária, já desde antes da vitória definitiva sobre a ditadura de Batista, quando liberavam um território, as forças revolucionárias estabeleciam ali um governo, com vários serviços, inclusive da polícia e de inteligência. Isso era fundamental para não perder o já conquistado. Após o estabelecimento do novo governo, criou-se o Ministério do Interior com a unificação do Serviço de Inteligência Rebelde, do Departamento de Inteligência do Exército Rebelde e da Polícia Rebelde. Desde o início, além das funções normais de manutenção da ordem, o Menin teve de enfrentar as ações de subversão interna apoiadas pelos Estados Unidos. Nos primeiros anos do período revolucionário, foram muitos atos terroristas e tentativas de assassinato de líderes. Só contra Fidel Castro foram mais de 630, e a maioria foi impedida pelas forças de segurança cubanas. Também eram do Menin os 5 heróis que ficaram presos durante 16 anos nos Estados Unidos, acusados de espionagem, e cuja história foi contada no filme A Rede Vespa. 2 deles, Antônio Guerreiro e René Gonzalez, eram cidadãos estadunidenses, nascidos lá, filhos de pais cubanos que tinham emigrado antes da Revolução. Os outros 3, Ramon Labañino, Fernando Gonzalez e Gerardo Hernández, são cubanos de nascimento. Eles se infiltraram em organizações terroristas anticubanas em Miami, como a Fundação Nacional Cubano-Americana, aquela a que esteve ligado o terrorista Posada Carriles. Graças a seu trabalho, evitaram que ocorressem ataques em Cuba que teriam causado inúmeras perdas. Os 5 foram detidos em 12 de setembro de 1998, numa operação do FBI. Ficaram presos até o julgamento durante 33 meses, sem direito à fiança. Desse tempo, passaram 17 meses em celas solitárias. Foram acusados de conspiração para cometer delito contra os Estados Unidos, conspiração para cometer espionagem, falsificação de documentos ou fazer declarações falsas para obter documentos e de serem agentes estrangeiros não registrados no país. Gerardo Hernández, além disso, foi acusado de conspiração para cometer assassinato, por ter supostamente propiciado a derrubada de 2 avionetas da organização terrorista Hermanos al Rescate, que penetraram no espaço aéreo cubano. Vejam, as avionetas pertenciam a uma organização terrorista sediada em Miami. Foram derrubadas dentro do espaço aéreo cubano, e ele é que foi acusado e condenado, e ainda por cima nos Estados Unidos.
Após um julgamento fortemente influenciado por campanhas de opinião pública feitas pela máfia cubano-americana, eles foram condenados sem provas a longas penas. Felizmente, após muitos anos de campanhas e pressão internacional, foram libertados graças a um acordo humanitário assinado pelos presidentes à época, Barack Obama e Raul Castro. A história dos 5 é exemplar do trabalho do Menin para proteger o país e também do conceito de terrorismo que os Estados Unidos utilizam. Terroristas contra Cuba vivem soltas em Miami, enquanto os que tratam de impedir suas ações são presos. Por hoje é isso. Saudações socialistas. E, inclusive, a companheira Márcia Chueri tem um artigo publicado na nova edição do jornal Causa Operária dessa semana, edição número 1164. Na parte internacional temos o artigo Carriles, o mercenário que queria matar Fidel, aqui no nosso jornal, baseado na coluna dela na semana passada aqui no Conexão América Latina. Nesse jornal aqui ainda temos uma coluna minha sobre justamente as eleições no Peru, né? Uma análise a respeito dessas eleições no Peru, intitulada Peru, radicalização popular leva a burguesia a apostar no fascismo. E muitos outros artigos internacionais, também de análise nacional, de análise dos movimentos populares também, cultura, você pode adquirir no site jornalcausaoperaria.org.br, também com os militantes do PCO, por apenas R$3, o jornal Causa Operária. Valeu aqui ao Rodrigo Ferreira do Nascimento, ao Fernandes da Silva também, que chegaram agora comentando no nosso programa. A gente vai encerrando por aqui o Conexão América Latina. A gente volta na próxima terça-feira às 14h com mais notícias e análises sobre o que está acontecendo no nosso continente. Você fica daqui a pouco às 4h com análise política na TV 247, com transmissão simultânea na CEO TV, do companheiro Rui Costa Pimenta, falando a respeito aí dos principais assuntos nacionais e internacionais. Tchau, pessoal.